Hoje nosso estudo sobre Eclesiastes 3. E a gente vai tratar sobre 5 vertentes do capítulo 3. O capítulo 3 tem 5 divisões que eu fiz aqui. A primeira do versículo 1 ao 8, capítulo 3, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, fala sobre o tempo. O segundo título aqui, do verso 9 ao 15, que vai falar do trabalho e suas recompensas, justiça e impiedade, do verso 16 ao 17, a natureza humana e a natureza animal. Aqui a gente vai tratar sobre o fim da vida, né? No verso 18 ao 21, e a alegria e a vida, no verso 22, que é o finalzinho. Aqui a gente vai falar sobre o tempo. O resumo sobre o tempo. Aqui eu coloquei um resumo aqui que fala: o texto ressalta que cada evento na vida tem um tempo determinado, seja para nascer, morrer, plantar ou colher. E cada ação e acontecimento segue uma ordem natural e cíclica, enfatizando a inevitabilidade e a harmonia do fluxo da vida. E a gente entende sobre o tempo, né? O tempo ele tem vários significados e vários sentidos. Mas aqui a gente vai tratar sobre dois aspectos, que é o tempo como mudança e o tempo como oportunidade. E a gente sabe que quando inicia aqui Salomão a falar no verso 1, Eclesiastes 3, ele fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então se refere ao tempo o quê? Ao nosso tempo de vida, ao nosso tempo como ser humano. Porque se a gente for querer comparar o nosso tempo com o tempo de Deus, Deus é eterno. Deus não tem tempo para poder controlar Ele. Nós temos o nosso tempo aqui na Terra. Nós sabemos que nós nascemos. E nós temos uma certeza que nós iremos o quê? Um dia morrer. E a pergunta que eu faço: o que nós podemos fazer no meio desse início da vida e o fim dela? Sempre tentar aproveitar de forma mais saudável. Que tem muitas pessoas que aproveitam de forma não saudável. Acha que ser saudável, aproveitar o tempo, é você ir para uma balada, você beber, você usar drogas, você fumar, fazer um monte de outras coisas. E as pessoas acham que isso é aproveitar o tempo. Eu falo que aproveitar o tempo é você estar na presença do Senhor, aprendendo dele, que ele é manso e humilde de coração e vai te conduzir da melhor forma possível. Vai te levar para o melhor caminho, que é o caminho da salvação. Então, quando nós fazemos esse elo, apesar que não tem como, eu falo elo assim só no sentido de comparativo, porque não tem como você ligar, né, o tempo de Deus ao tempo humano. Então a gente vai ver que na nossa vida aqui nós temos muitas mudanças. Temos mudanças em várias áreas da nossa vida. Desde o nosso nascimento, crescimento, desenvolvimento, a nossa mentalidade. Quem é que nunca mudou de pensamento, nunca mudou de mentalidade quando chegou a uma certa idade? Chega uma fase da nossa vida que a gente acha que sabe tudo. Eu até comentei uma vez que a gente é adolescente, jovem, acha que sabe tudo. Até chegar a fase adulta, ele vê: poxa vida, eu não sabia de nada. E vai continuar não sabendo. Porque a nossa vida é um aprendizado. E as certezas que nós temos é o começo e o fim. E sempre aproveitar, sempre que essas mudanças que aparecem, essas mudanças como o tempo, essas oportunidades, nós possamos aproveitá-las de forma saudável e para o nosso crescimento, não para a nossa destruição. Porque se nós aproveitarmos o tempo como simplesmente só para achar que aquilo que nós estamos fazendo é vantajoso para nós, estamos destruindo a nossa vida, então nós estamos desperdiçando o nosso tempo. E o desperdício de tempo é algo que pode fazer muito mal para a gente no futuro. Porque se você desperdiça o seu tempo se alimentando mal, não dormindo direito, não fazendo outras coisas que possam fazer com que sua vida seja saudável, quando vai chegar uma certa idade você vai ter problemas de saúde. Você não vai conseguir levantar de uma cama quando chegar numa fase idosa, porque você deixou de lado a oportunidade, que é o tempo como oportunidade, para poder não deixar com que essas mudanças afetem o seu futuro.
A gente sabe que a maior mudança que nós precisamos ter, primeiramente, é a mudança espiritual. É reconhecer que nós dependemos de Cristo, nós somos dependentes dele, e é ele que pode transformar a nossa vida, não só transformar de uma transformação simples, mas fazer como o primeiro milagre que Jesus fez, que foi o quê? Transformar a água em vinho. E o mais interessante, quando ele transformou a água em vinho, era uma água usada para lavar o quê? Os pés. Era uma água suja. Ele transformou a água suja, que talvez a nossa vida estava numa situação difícil, ele fez com que ela se tornasse no melhor vinho para ser apresentado diante de Deus. Então, se a gente não souber aproveitar todo esse tempo que nós temos na nossa vida, e tempos como as mudanças e como oportunidade, a gente vai desperdiçar toda a nossa vida e não vai ter um futuro próspero, saudável e na presença do Senhor. E a gente sempre aprende que tudo que nós buscamos na presença do Senhor não surte efeito só aqui nessa vida, só nesse tempo, mas na vida vindoura, mas no futuro, mas em outro lugar que a gente não tem a mínima noção de como vai ser. Nós podemos ter uma base usada como as coisas que existem na terra, que João fala. Lá vai ter uma cidade com muros de jaspe, ruas de ouro. Então a gente vai ter isso. Essa é a visão que nós temos. Mas é muito além do que nós imaginamos. Então o tempo que nós temos aqui é uma oportunidade de fazer diferente e ser a diferença. E aqui a continuação sobre o tempo, né? Eu coloquei lá o tempo como mudanças. Aqui eu vou usar um exemplo, um comparativo entre as mudanças de estações. Uma vez eu estava escutando um grande escritor, né? E ele falando sobre isso, abriu uma coisa tão incrível na minha mente e fez um comparativo entre as estações do ano e a nossa vida. Ou seja, no verão, existem as estações mais quentes. E nessas estações mais quentes, as flores resistentes ao calor, elas permanecem. Aquelas que são resistentes ao calor. Tem outras que não vão suportar o calor. As folhas podem se secar e acontecer outros fenômenos naturais. No outono, é uma estação de transição, onde há o quê? Mudanças, diminuição gradual da luz. O sol, nós estamos aqui no outono. A gente já observa algumas mudanças. O sol não aparece com tanta frequência, as nuvens cobrem o sol. Vem essa garoinha, essa chuva do fim do dia. Então é a transição que nós temos. E chega o quê? O inverno. Ali está inverso, mas eu devia ter corrigido aqui. É inverno, tá? É inverno. E no inverno, o que acontece com as flores? É um período de dormência. O que elas fazem? Para elas poderem descansar e não sofrer todo aquele frio intenso, o que elas vão fazer? Elas vão começar a perder as flores. Elas vão começar a cair as folhas. Por quê? Porque elas vão tentar economizar energia para ter a proteção dela. Começar a economizar energia para se proteger. E aqui a gente aprende, nos períodos de inverno, muitas plantas, especialmente as decíduas, aquelas que perdem suas folhas, entram em estado de dormência. Isso significa que os ramos geralmente perdem as suas folhas para reduzir a perda de água e proteger a planta das baixas temperaturas. E aqui, se a gente for fazer um comparativo com a nossa vida, nem sempre a gente vai estar nos verões da vida. Nem sempre a gente vai estar naquele brilho com o sol do verão, que chega aquele calor intenso. Nem sempre a gente vai estar assim. Vai chegar um momento que a gente vai ter que dar aquela travada. E vamos começar a mudar. Vamos começar a nos transicionar para outra estação. E aquilo vamos começar a fazer efeito nas nossas vidas. Vamos começar a sentir certas situações triste, angustiado. E de repente vem os invernos da vida. Aqueles momentos de frieza, aqueles momentos de angústia. Aqueles momentos de dor que parece que nenhuma coberta resolve. Nenhuma meia aquece o nosso pé. E vai ser momentos nessa vida
Mas o mais interessante que esse filósofo fala, esse escritor fala que as flores, os ramos, eles não nascem na primavera, eles já nascem no inverno, para começar a florescer na primavera. Ou seja, eles aguentaram o inverno para chegar onde? Na primavera, que é o momento de florescer, é o momento de dar flores, de brilhar. Quem é que nunca teve uma experiência linda de passar? Eu não sou muito fã de flor, mas quando eu vejo, a gente passa às vezes, quando eu busco a cara, tem uma esquina, você faz a curvinha assim, ó, de repente tem rosas vermelhas, rosas lilás, rosas, aquele rosa bem clarinho. Meu, parece, é uma coisa muito linda. E você vê aquelas flores, não tem quem não se encante com isso. E na nossa vida nós temos esses momentos. E esse tempo, como mudanças, pode afetar muito o nosso comportamento, a nossa vida. Mas nós precisamos entender que em todos os tempos, nos verões, nos outonos, nos invernos, na primavera, Deus estará conosco em todos os momentos desses. Ele nunca vai nos abandonar em nenhum desses momentos. Porque Deus controla tudo, Ele está em todo momento, em todos os lugares. E esses tempos que pode fazer com que a gente se aperte o nosso coração, resista ao calor, Deus vai estar conosco para quê? Para nos proteger e nos ensinar que às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas para poder crescer. É necessário deixar de florescer em certos momentos para chegar ao momento certo da gente florescer. Nem sempre a gente vai estar 100%. Quem é que está 100%? Ninguém. Nem sempre nós estaremos 100%, nós estaremos 100%. Nós teremos o nosso momento de estabilidade emocional, estabilidade física. Mas nós precisamos entender que Deus nunca abandonou nenhum dos seus em nenhum momento da vida. E eu sempre costumo dizer que é mais fácil nós abandonarmos a Deus do que Ele nos abandonar. Ou seja, é impossível Ele nos abandonar. Nós abandonamos isso, nós deixamos de lado muitas vezes a nossa fé. Isso acontece. Já tive experiência própria. Tinha vezes que a minha fé esfriou tanto, falei, não, meu Deus do céu, eu não sei o que eu estou fazendo mais da vida, não sei um que e como acreditar. Até que Deus deixou que os invernos chegassem na minha vida. E os invernos, sem a gente saber administrar, a gente começa a se apertar tanto. É Deus permitindo que a gente saiba economizar a nossa energia. E é Deus nos protegendo também. A gente não entende isso. Quando as flores começam a perder, quando as plantas começam a perder as flores, é Deus protegendo elas para elas não morrerem. Porque se elas continuarem floridas no inverno, o que vai acontecer? Elas vão ter escassez de água, vão ter problemas, porque não vai ter água suficiente para poder alimentar elas. Não vai ter água suficiente. E elas vão o quê? Não vão aguentar as baixas temperaturas. Porque a gente às vezes, o que acontece? É muito comum isso. A gente chega no momento de inverno, a gente quer continuar florescendo. Mas é o momento da gente descansar um pouco. E a gente quer continuar florescendo. E é o que Salomão está tentando explicar para a gente aqui. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Ou seja, ele está ensinando para a gente que é um tempo debaixo do céu para tudo. Mas às vezes queremos atropelar o tempo. É muito comum. Nós queremos atropelar. Fala, não, vou fazer do meu jeitinho, vou dar um jeitinho aqui para poder suportar esse momento, porque eu sou forte. Nós só somos fortes, sabe por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso na nossa vida. Não existe força nenhuma humana que possa aguentar tudo. Mas Deus, com todo o seu poder, Ele suporta tudo, Ele aguenta tudo, e Ele tem todo o poder. Não existe nada que afete a grandeza de Deus. Não existe nada que afete o poder de Deus. Nós somos afetados, mas Deus não. E nós precisamos compreender e saber que esses tempos vão passar. Nós precisaremos entender que esses tempos vão acontecer na nossa vida. E eu sempre costumo observar que
Às vezes nem sempre a igreja, quando eu estou dando estudo, nem sempre tem bastante gente como costuma ter. Porque eu entendo que nem sempre as pessoas vão estar tão animadas. As pessoas vão enfrentar dificuldades na vida, vão enfrentar os invernos da vida. E elas vão precisar descansar. Elas vão precisar colocar as ideias no lugar, como as pessoas costumam dizer, né? Colocar as ideias no lugar. Colocar o raciocínio em ordem. Colocar a vida conjugal em ordem. Colocar a vida familiar em ordem. Porque nós sabemos que nós precisamos cuidar da nossa família. E eu sempre costumo dizer que não existe igreja saudável sem uma família saudável. Então nós precisamos entender o quê? Se a pessoa está ausente muito tempo da igreja, pode ser que ela esteja colocando alguma coisa em ordem. Nós precisamos ajudá-la sempre em oração. E eu admiro muito que tem pessoas que sempre nos ajudam em oração. Sempre oram por nós, oram pelo trabalho, estão participando. Você pode observar que eu não faço lista de chamada. Eu não faço lista de chamada. Porque eu sei que as pessoas que vêm aqui é porque teve disponibilidade naquele momento para participar disso. E é um conhecimento ímpar, porque pode ter informações que eu estou passando aqui que pode acrescentar ao coração de vocês por intermédio da palavra. E pode ter coisas que eu vou falar aqui que vai acrescentar no meu coração, porque na hora que eu estava estudando eu não tive essa visão. Isso vai fazer com que a gente cresça junto. E aproveite o nosso tempo e saiba respeitar que Deus tem um momento para tudo. E o nosso tempo na terra aqui, nós vamos passar por altos e baixos. Eu vi até uma imagem que montaram, um vídeo bem interessante. Eles colocaram uma esfera de metal em uma linha reta para ela poder correr. E eles colocaram a mesma esfera de metal em uma linha curva para elas correrem juntas. Soltaram as duas juntas. Agora vocês imaginem quem chegou primeiro. A curva. Por quê? Ela foi pegando embalo. Foi pegando embalo e foi indo. Enquanto a reta estava indo no mesmo ritmo. Ou seja, às vezes as situações da nossa vida não é pra gente parar, gente. É pra gente criar embalo. Vai? Continua. É pra continuar. É pra gente pegar embalo e não parar no caminho. Porque a gente sabe que todas as aflições que nós passamos na nossa vida, Jesus fala pra gente o quê? Vai, tem bom ânimo. Olha só o que Jesus fala pra gente. Fala assim, tá difícil. Ele fala, tem de bom ânimo. É difícil ter ânimo nessas situações? É. Mas se a gente entender em quem a gente confia e a vida que nós entregamos a quem a gente confia, que é Jesus, a gente vai saber que toda a nossa vida está guardada nas asas. Vou usar um exemplo metafórico, nas asas. E nós sabemos que Salmo, eu não me recordo qual Salmo fala, aquele que habita, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só, aquele que habita, não é qualquer um, aquele que procura se habitar no esconderijo. Porque tem gente que quer fazer esconderijo para si mesmo, quer continuar fugindo. Às vezes é muito a gente buscar se esconder, ir para o esconderijo do Altíssimo, porque a sombra dele vai nos guardar, a sombra dele vai nos proteger, e ele vai continuar nos guardando todos os dias, e vai proteger as nossas vidas sempre, em todo momento, em toda hora. E aqui a gente vai falar também sobre o tempo como oportunidade. Aqui, quando eu comecei a estudar sobre isso, veio umas coisas tão incríveis na mente. Eu falei, meu Deus do céu, né? Dá aquelas bugadas, sabe? Fala, poxa vida, como é que eu nunca tinha pensado nessas hipóteses? E aqui a gente vai falar o tempo como oportunidade e a oportunidade que Deus dá. E é algo tão interessante isso quando eu comecei a estudar. A oportunidade, como sentido geral, é o quê? Uma ocasião favorável. Nós, como seres humanos, o que a gente entende como oportunidade? Quando aparece alguma coisa favorável para a gente poder fazer. Ou seja, a gente vai para a praia, tá sol, opa, o tempo tá o quê? Favorável. A gente vai para uma viagem, para um passeio, não tá trânsito? Opa, o trânsito tá favorável. E são o quê? As ocasiões favoráveis que geram as nossas oportunidades. Isso é o que o tempo, isso é a oportunidade do ser humano, o tempo como oportunidade para o ser humano. Mas com Deus é totalmente diferente. Totalmente
diferente mesmo. Por quê? O que são as oportunidades de Deus? Qual é a condição favorável que Deus dá pra gente? Acreditar nele. Essa é a oportunidade que Deus dá pra gente. E eu vou dar até alguns exemplos aqui. O exemplo de Noé construindo a arca. O que Deus falou para ele? Constrói a arca que eu vou mandar chuva. Olha a oportunidade que Deus deu para Noé. Constrói a arca. Noé sabia o que ia acontecer lá na frente? O que ele teve que fazer? Confiar e acreditar na palavra de Deus. Ele teve que acreditar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiou e falou, tá bom, eu vou fazer. Se não me falha a memória, demorou quantos anos? 100 anos, né? Para poder ser construída a arca. 100 anos. E ele 100 anos ali, ó, continuou construindo. Continuou construindo. Até que a promessa que Deus tinha dado, a oportunidade de Deus tinha dado para ele, que era acreditar, foi confirmada naquele momento que começou a chover e o anjo fechou a porta e selou. Pode falar, irmão Geraldo. Porque nesse tempo aí, nunca ninguém tinha ouvido falar de chuva. Era simplesmente a noite aquele sereno que molhava água, mas chuva ninguém nem sabia o que era. E não era na infinita crença e acreditando em Deus, a gente tem que estar. E Noé o quê? Até hoje tem. Graças a Deus, né? E Noé acreditou. E a gente sabe que acreditar sem duvidar. Ele acreditou sem duvidar. Que, no entanto, ele construiu a arca. Ele construiu. Talvez pode ter passado por alguns invernos da vida, alguns outonos, algumas transições na vida de Noé. Pode ter passado, a Bíblia não relata. Mas ele, mesmo naquelas situações, ele continuou confiando na palavra que ele tinha recebido. Que era a palavra de quem? De Deus. E ele construiu a arca e se cumpriu como Deus havia prometido para ele. Ou seja, a voz de Deus como a oportunidade de crer. É a opção que Deus dá para a gente. Você não sabe o que eu vou fazer, mas só acredita no que eu vou fazer. O que eu faço você não entende agora, mas você vai entender depois. Essa é a oportunidade que Deus dá para a gente. Moisés, quando estava diante do mar, ele falou, Senhor, e agora? Deus olhou para ele e falou, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Aí Moisés deve ter imaginado, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marchar para onde? Ninguém tem bote salva-vidas. Ninguém tem um barco aqui para a gente. Mesmo se tivesse um barco, era tanta gente, como é que ia colocar dentro de um barco? Talvez Deus estava tentando lembrar Moisés. Falou, Moisés, na sua mão, você não percebeu tantos milagres que eu fiz com esse cajado que está na sua mão? Ele falou, toca nas águas. Moisés podia duvidar naquele momento? Podia, mas Moisés acreditou. Ele acreditou na oportunidade que Deus deu para ele, que era acreditar. O que ele fez? Tocou nas... O que aconteceu? O mar se abriu. A Bíblia fala que eles passaram com pés enxutos. Ou seja, eles passaram com pés enxutos. Além de abrir o mar, Deus deixou a terra sequinha para eles passarem. Olha como é que é incrível. Além de abrir o mar, Moisés confiou naquela palavra, confiou no Deus que tinha feito tantos sinais no Egito. Abriu o mar e eles passaram com o pé sequinho. Foram até o outro lado. Por quê? Moisés acreditou. Foi um líder fiel. Acreditou no que Deus tinha prometido para ele. E foi. Abraão, outro exemplo também é Abraão e a promessa. Tem até algumas pessoas costumam dizer, né, brincar. Eu vou até usar essa brincadeira aqui. Que foi o primeiro site que foi lançado, foi na época de Abraão. Porque ele, site da tua terra. Site da tua terra e da tua parentela. Mas aqui pra gente entender o que realmente Deus falou para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu... Olha só, que eu vou te mostrar ainda.
Deus não falou para ele, eu vou te levar para uma terra, é aquela terra ali que emana leite e mel. É aquela terra florida, aquela terra bonita, onde você tem gado, onde você pode criar seus gados, alimentá-los. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Olha só, a oportunidade que Deus deu para Abraão, acreditar nele. E para você ver o comparativo, qual a diferença entre a oportunidade humana e a oportunidade de Deus. Nós procuramos ocasião favorável. Deus não está preocupado com ocasião favorável, Ele quer que você creia no que Ele vai fazer. Porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como vai fazer. Ele sabe onde vai te levar, como vai te levar. Ele sabe por que você está indo lá. E a gente tem que fazer o quê? Crer. Acreditar. Confiar. E não duvidar da promessa. E outro exemplo aqui é Josué e as muralhas. Todos já conhecem bem a história, né? E tem até uma musiquinha que fala, vem com Josué lutar em Jericó. Rodeou as muralhas, tocou as trombetas. O que aconteceu? As muralhas vieram ao chão. Ou seja, o que seria na ótica humana para poder derrubar as muralhas? O que você ia precisar? De boas pessoas, fortes, boas marretas, umas bombas, né? Que naquela época não existia bomba, né? Mas ia ter que ser na marreta mesmo. Ia ser na marreta. Hoje em dia as bombas que eles utilizam para poder dinamite, para poder explodir e implodir um prédio, que eles implodem todas as estruturas para depois explodir e descer tudo centralizadinho. Na ótica humana seria essa. Eu vou pegar a marreta, eu vou derrubar tudo. Mas para Deus é totalmente diferente. Ele falou, só faz o que eu estou falando para você. Vai lá, rodeia a cidade. Faz o que eu estou mandando. Nós sabemos que nós escutamos por ondas sonoras, né? A minha voz está sendo escutada por vocês por meio de ondas sonoras. Deus fez uma coisa tão incrível naquele momento. Eu vou até conjecturar aqui, a Bíblia não relata isso, mas eu vou tentar fazer uma linha de raciocínio. Que Deus poderia muito bem, por meio daquelas ondas sonoras, ter derrubado toda aquela muralha. Ondas sonoras. Imagine o som. Que a gente sabe quando escuta um som muito alto, às vezes treme a janela, treme o chão, a gente sente o chão tremer. O que Deus está mostrando para a gente? Eu não preciso de nada do ser humano para poder fazer o que eu faço. Eu posso derrubar muralhas com vento, com ondas sonoras, qualquer outra coisa, mas eu derrubo. E qual era a condição de Josué ali? Qual era a oportunidade que Deus deu para Josué? Acreditar no que ele tinha prometido, no que ele tinha falado. Essas muralhas vão cair. Eu vou derrubar as muralhas. E outro exemplo é Gideão e os 300. Aqui era uma briga danada, né? Tinha muitos soldados. Eu não me recordo se não me engano, era 27 mil, né? Aí foi reduzindo. 32 mil, né? 32 mil, me desculpa se eu confundi os números, que é muito número para poder lembrar. 32 mil. Foi reduzindo, até que sobrou 300. Por que sobrou 300? Porque Deus não queria que o ser humano se gloriasse no que eles fizessem, mas que a glória continuasse sendo de Deus. Deus não queria que o ser humano achasse que era pela força do seu braço que eles iam vencer a guerra, mas é pela oportunidade que Deus dá, não é pela oportunidade humana, nem é uma condição favorável que o ser humano ia falar, nós estamos em grande número, então vai ser fácil para a gente. Não, Deus queria dificultar a situação. Deus queria dificultar mesmo para eles entenderem que a oportunidade que Deus estava dando não era uma ocasião favorável do ser humano, mas era a ocasião de você acreditar que eles iam vencer a guerra mesmo com 300 homens. E foi o que aconteceu. Eles venceram a guerra com 300 homens. E Elias e os profetas de Baal, um profeta, outros 700 profetas dos deuses estranhos, um profeta só
clamou ao Deus, confiou em Deus, e fogo desceu, consumiu o holocausto, chupou toda a água que Elias tinha jogado. Elias era ousado, né? Jogou até água para garantir que Deus... Jogou água ali naqueles cantinhos ali. Joga mais água aí. Por quê? Essas são as oportunidades de Deus, que Deus dá pra gente. A oportunidade como o tempo como oportunidade. Deus dá pra gente o quê? É acreditar. Nós não sabemos o que Ele vai fazer amanhã, mas nós acreditamos que o que Ele vai fazer para nós amanhã é melhor do que a gente imagina. Pode ser difícil, mas nós sabemos que Ele vai estar conosco amanhã, se a gente estiver com vida. E se a gente não estiver com vida, a gente vai estar com Ele no céu. E essa é a condição que Deus dá pra gente, acreditar e confiar que Ele pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas, que é o poder de Deus. Aqui é o trabalho e suas recompensas. Que vantagem, aqui é o verso 9 ao 15. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Eu queria que um irmão abrisse para mim 1 Tessalonicenses 3:10. Quem vai ler 1 Tessalonicenses 3:10? Levanta a mão aí. Alguém? Posso abrir? Segunda pessoa, Gênesis 4:17 ao 19. A Carla, Gênesis. Salmos 18:30. Quem? Lúcia? Salmos 18:30? Isso. Outra pessoa para abrir Provérbios 14:23. Irmã de Sara. E a outra pessoa para abrir Romanos 14:12. Romanos 14:12, irmão Geraldo. Que vantagem tem um trabalhador naquilo que trabalha? 1 Tessalonicenses 3:10 ao 12. Pode ler, pastor. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para com todos. Deu? 1 Tessalonicenses 3:10 ao 12? Acho que deve estar anotando a referência errada, mas não tem problema. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Nós sabemos muito bem que nós sempre procuramos vantagem, né? E Salomão começa a trazer essa linha de raciocínio sobre o trabalho, e nós achamos que muitas das vezes que a vantagem do trabalho é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Se você não souber administrar o seu dinheiro, se você não souber aproveitar para poder descansar, qual seria a vantagem disso? Seria uma desvantagem você não aproveitar o seu trabalho para poder ser, vamos dizer assim, ser feliz em certas situações. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles o afligir. Gênesis 4:17 ao 19. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. Gênesis 4. Segunda? Tem a ver. Eu acabei, eu anotei a referência errada. Aqui, ó, depois a gente volta para 1 Tessalonicenses. Segunda, né? 2 Tessalonicenses 3:10. Quer ler, Marcelo, para mim, por favor? Porque quando ainda estávamos convosco, lhes mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não
alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém, isso mesmo. Eu botei a referência errada, era 2 Tessalonicenses 3:10. Ou seja, a vantagem do trabalho não é só ter dinheiro, mas a gente saber aproveitar aquilo para poder o quê? Ter dignidade. Tem até uma frase que fala que o trabalho dignifica a pessoa, o trabalho dignifica o homem. Mas pode observar que nem é todo o trabalho que dá dinheiro que dignifica o homem. Tem pessoas que fazem coisas de graça e se sentem dignas e se sentem valorizadas por aquilo que fazem. E nem sempre está voltado sempre dia. E as pessoas, qual é a vantagem que as pessoas acham? Se eu não estou recebendo bem, então eu vou sair. Mas quando a gente começa a entender que o trabalho que nós fazemos, não só o trabalho para poder ganhar dinheiro, mas o trabalho que nós temos a oportunidade de fazer, nós fazemos para crescimento, nós sabemos que isso traz vantagem para nós. E a vantagem é o quê? Aproveitar e ser feliz com aquilo que Deus deu para a gente. Se Deus deu saúde para a gente trabalhar, já é motivo para agradecer. Nós estamos de pé, já é motivo para agradecer. Nós estamos vivos, já é motivo para agradecer. Então todo o trabalho que nós vamos fazer, isso vai trazer para a gente o quê? Dignidade. Aqui no verso 10, o verso 10 fala especificamente sobre o verso 10 fala especificamente sobre tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos homens para com eles afligir. Aqui tem outra versão que não trata sobre a aflição. Eu vou ler a versão que eu tenho aqui, Eclesiastes 3 e o verso 10. A minha versão fala: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. A minha versão fala sobre exercício. E nós sabemos que desde o princípio, depois do pecado de Adão, a responsabilidade que Adão tinha, Deus deu uma sentença para a mulher: a partir de hoje você vai dar luz, vai conceber e vai ter as dores de parto. E o homem, você vai suar, vai comer do suor do seu rosto, vai ter que trabalhar. Ou seja, Deus deu uma sentença para o homem, para ele poder o quê? Ter que trabalhar. Quando a gente começa a observar em Gênesis, quando Adão foi dar os nomes aos animais, ele não foi atrás dos animais, Deus trouxe os animais para ele. Quem tiver curiosidade pode ler. Deus trouxe os animais para Adão colocar o nome. Nem o trabalho de ir atrás dos animais ele tinha. Ou seja, ele tinha uma vida tão fácil. Deus trazia tudo. Quem duvida também que Deus poderia trazer o alimento para ele? Ele simplesmente colocou os nomes, trabalhou ali, fez alguma coisinha. Até que o pecado entrou. E Deus falou para ele o quê? Agora você vai ter que viver do suor do seu rosto. Vai ter que trabalhar para isso. E por isso que Salomão fala aqui: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir ou os exercitar. Ou seja, agora vai ser pelo seu próprio esforço. Você vai ter que trabalhar para isso. E no verso 11 ele fala: tudo Deus fez, tudo fez formoso ao seu tempo. Ou seja, Deus fez tudo formoso. Deus sempre fez tudo formoso e sempre faz tudo formoso. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba estragando algumas coisas. É muito comum, a gente acaba estragando. Mas Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Tudo na sua oportunidade, tudo na sua ocasião certa. Salmos 18 e 30, quem... Pode, deixa eu ver se dessa vez eu separei a referência certa. E a segunda referência que eu anotei errado. 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provável. É um escudo para todos os que nele confiam. Tudo que Deus faz é formoso. E o caminho de Deus é o quê? Perfeito. Essa vez eu anotei certo. Aleluia. Ai, glória a Deus, né? Tudo que Deus faz é perfeito.
E o que nós fazemos é perfeito? Nós podemos até fazer uma receita, um bolo, nossa, o arroz ficou perfeito. Nossa, esse bolo ficou perfeito. Mas nem tudo que nós fazemos é perfeito. Mas o que Deus faz, tudo, não é só algumas coisas. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo. Tudo. E Deus nos fez com toda a perfeição. Mas o que o pecado fez? Destruiu. Deformou. Então aqui a gente vai continuar. E ele fala no verso 2: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. Olha só. Quando a gente tem que se alegrar e fazer o quê? O bem. Fazer o bem. Porque tem gente que se alegra em fazer o mal. Infelizmente acontece muito. Gente que tem um prazer de falar do mal que aconteceu com alguém como vantagem. E tem gente que tem esse prazer em querer fazer o mal e se alegrar com aquilo. Mas aqui a gente aprende de Salomão ensinando pra gente: você tem que se alegrar, se alegre em fazer o bem. Então aqui a gente tirou esse ponto de vista que é o quê? Se alegrar em fazer o bem, não fazer o mal. Procurar fazer o bem. E a gente fala procurar fazer o bem, seguir a paz, praticar o amor. Porque a gente sabe que de quem vem a recompensa? A recompensa vem de quem? De Deus. E não é de nenhum ser humano. Nós esperamos recompensa do ser humano muitas vezes. Esperamos? Hã? Pode falar. A gente espera. A gente espera a recompensa do ser humano. E às vezes nós nos frustramos. Mas quando você espera de Deus, você vai se frustrar? Ele vai fazer tudo perfeito. Pode demorar um pouquinho, você pode ficar até pensando, será que vai acontecer? Mas Ele vai fazer na hora que Ele quiser fazer. E aqui no verso 3, e também que todo homem coma, beba, se alegre, goze do bem de todo o seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ou seja, todo homem coma, beba, goze, que é ter prazer, alegria no bem que ele faz. No bem de todo o seu trabalho. Seu trabalho tem que ser o quê? Trabalho bom. Para você poder o quê? Se alegrar. E Salomão acrescenta, isso é o quê? É um dom de Deus. Ou seja, a alegria em você se alimentar, em você ter prazer no bem no que você faz, é um dom que Deus te deu para fazer isso. Isso é um dom de Deus. Se alegrar nesses momentos. E o verso 14 fala, eu sei que tudo que Deus faz... Olha só, aqui é bem interessante. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada Ele deve acrescentar, nada Ele deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dEle. A diferença entre faz e fez. Quando alguma pessoa fala que fez alguma coisa, você vai lembrar do quê? Do passado. Quando fala faz, é indicativo do presente. Então tudo que Deus faz, ou seja, Ele está fazendo hoje. Tudo que Deus faz é perfeito. E dura o quê? Para sempre. Porque nós não estamos alinhados o nosso tempo humano com o tempo de Deus. Então tudo que Deus fizer nas nossas vidas é eterno. A gente não pode abandonar isso. Tudo que Deus faz é eterno. E 15, o verso 15. O que já foi, o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus faz hoje. Você também precisa fazer algo. E Deus vai pedir o quê? Contas. Vai pedir uma relação. Fala, e agora? Preciso de um relatório. Relatório. Por quê? Romanos 14, 12. Alguém separou aí? Rafa? Isso, pode ler, filha. Ô, irmão Geraldo, né? Misericórdia. Pode falar, Rafinha. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Deus pede conta do que passou, mas nós prestaremos conta um
individual. De forma que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E não é das obras dos outros que nós iremos prestar conta, mas das nossas obras, do nosso trabalho. O trabalho tem que ser individual, nosso trabalho tem que ser individual. E aqui a gente vai para o próximo, que é a justiça e a impiedade. Aqui Salomão entra numa discussão entre ele mesmo, ele começa a discutir com ele mesmo. Eu vi debaixo do sol, vi mais, ele fala, vi mais, ou seja, além das outras coisas que ele já tinha visto, ele viu mais coisas. No lugar do juízo, o que é o juízo? Conhecimento para julgar. A impiedade, no lugar da justiça, que é aquilo que é correto e justo, que na hora de julgar é correto e justo, a impiedade ainda. Ou seja, ele tentava ver no lugar do conhecimento, não via pessoas que adquiriam conhecimento e mesmo assim iam para o lado da impiedade, não julgavam de forma justa, não trazia justiça, e na hora de trazer justiça, mesmo assim continuava na impiedade, sendo ímpio ainda. E ele começou a conversar com ele mesmo, falou, no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para toda intento, toda intenção e para toda obra debaixo do sol. Ele conversando com ele falou o quê? Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo intento e para toda obra debaixo dos céus. Ou seja, ele tinha visto a impiedade, ele tinha visto toda aquela confusão que as pessoas faziam, mas ele começou a conversar com ele mesmo. Às vezes acontece, a gente conversa com a gente mesmo, né? Fala, puxa vida, será que Deus vai fazer alguma coisa para mudar isso? Será que Deus vai mudar alguma coisa mudar alguma coisa nisso? E Deus julgará o justo e o ímpio. Aquele que agiu com justiça e aquele que agiu com impiedade e com injustiça. Deus vai julgar todos. Ninguém vai passar batido. Todos seremos julgados pelas nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Lucas capítulo 12, verso 2 diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido ou revelado. Depende da versão da Bíblia. Ou seja, ninguém esconde nada dos olhos de Deus. E o salmista fala, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer às mais profundezas, o Senhor também estará lá. E ninguém esconde nada. Então tudo que nós fizermos, que possamos ser sempre bons, aqui, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. E ainda que passamos aquelas instabilidades emocionais, que às vezes dá um pico de estresse, aqueles picos de estresse na pessoa, e ela acaba às vezes se alterando, se estressando, fazendo alguma coisa. E o mais importante disso tudo, que pode acontecer na vida de qualquer ser humano, como eu falei no começo, que existem as estações da nossa vida, que pode acontecer. O mais importante é lembrar de quem está conosco, que é Deus, e lembrar que se nós fizermos alguma coisa para alguém, o perdão ainda cura, o perdão ainda transforma a nossa vida. E muita gente que acha, eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, porque eu não quero que ela seja curada. Mas o perdão, a ausência de perdão não está fazendo mal para ela, mas é para você. Porque você fica corroendo, toda vez que vê aquela pessoa, aquilo corrói o coração. Parece que a lixa, sabe a lixa? Parece que vai lixando aqui dentro. Você vê aquela pessoa. Mas quando você libera o perdão, nós entendemos que logo cura o nosso coração, cura a nossa alma. E aqui a gente vai para finalizar já. Nossa, já deu... A natureza humana e animal. Aqui ele faz um comparativo sobre o fim da vida. E disse no meu coração, Salomão falando, por causa dos filhos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como animais. Por que Salomão fala que possam ver em si mesmo como animais? Porque ele fala do fim da vida, da morte. Como morre um, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E da mesma coisa ele sucede. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E qual é a vantagem dos homens sobre os animais? Não é nenhuma. Porque todos são passageiros. Vaidade. Passageiros. E Salomão faz esse comparativo. E aqui eu trago uma lição de vida pra gente.
Se esse comparativo Salomão falou, que no fim da nossa vida nós não seremos melhores do que ninguém, do que os animais, imagine ser melhor do que alguém. E ele fala no verso 20, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Pode falar, Marcelo. Aí nessa hora vale salientar que o livro de Eclesiastes fala de o que acontece debaixo do sol. Sim. Ele não está falando de algo eterno. Uhum. E acontece o quê? Debaixo do sol. Todos vão para um lugar e todos são pó e ao pó tornarão. É um estudo sobre a vida sobre a terra. É um estudo, realmente, um estudo sobre a terra, né? Porque o Salomão frisa muito isso. O Ministério, inclusive, já deu um alerta para mim sobre isso também no começo do estudo. Que ele frisa muito, vi debaixo do sol. Vi mais debaixo do sol. Ele sempre frisa isso. Porque ele quer tratar justamente dessa. E aqui quando a gente tira essa no verso 20, todos vão para o mesmo lugar. E a gente... É muito comum a gente ver pessoas ricas vai voltar para o pó. Pessoas milionárias vão voltar para o pó. Pessoas influentes vão também para o pó. Ou seja, na morte não existe ninguém igual a ninguém. Nada do que você adquiriu você vai levar junto. E Salomão até usa, se eu não me engano, no capítulo 2 que a gente estudou sobre isso. Poxa vida, mas eu estou conquistando tantas coisas. E as pessoas que vão vir depois de mim vão aproveitar disso? Porque ele sabia que ele não podia levar nada. E daqui nada nós podemos levar. O meu carro não vou poder levar, minha casa não vou poder levar, meu dinheiro na conta, apesar que eu não tenho, meu dinheiro na conta não vou poder levar. Meus centavos que eu não vou poder levar. E quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos filhos dos animais desce para baixo? Aqui ele faz uma pergunta, né? Só para aguçar a curiosidade. Mas a gente entende que todos vemos o pó e ao pó retornaremos. Alegria à vida. A gente pode finalizar bem rápido aqui. Verso 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém o fará voltar para ver o que será depois dele. E aqui é interessante que a alegria do homem não é completa. A alegria do homem não é completa. E eu vou te provar isso na Bíblia. João capítulo 15, do verso 9 ao 11. Jesus fala, como o Pai me amou também, eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha só o que Jesus fala. Para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, a alegria humana é incompleta sem Jesus. Só será completa quando tivermos Jesus como centro das nossas vidas. Como centro de tudo que nós fizermos. Aí a nossa alegria será completa. Porque quando estivermos tristes, nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estivermos angustiados, sabemos que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa alegria vai permanecer todos os dias da nossa vida, se nós não abandonarmos a Jesus. Porque a nossa alegria pode se tornar em tristeza. O nosso mel pode se tornar em fel. E aqui é o último versículo. E aqui eu encerro dizendo: a nossa alegria será completa com Jesus sempre ao nosso lado, em todo momento. Glória a Deus, aleluia. E aqui a frase final: as oportunidades que Deus nos dá, é acreditar na sua promessa que Ele fez. Essas são as oportunidades que Deus dá pra gente.